Nesta semana eu vou apresentar a arquitetura Cebola, ou Onion Architecture, e vou mostrar seus princípios básicos e um exemplo prático de implementação usando essa arquitetura. Então, o termo Onion Architecture, ou arquitetura Cebola, foi cunhado por Jeffrey Palermo em 2008, e você pode consultar o artigo original neste link. A arquitetura Cebola, ela está baseada no princípio da inversão de controle e ela é composta por várias camadas concêntricas que se interconectam em direção ao núcleo que representa o domínio da aplicação. Então, aqui nós temos o diagrama da arquitetura Cebola. Então, o principal objetivo da arquitetura Cebola foi enfrentar os desafios encontrados pela arquitetura em camadas tradicional que era muito usada na época e fornecer uma solução para os problemas que essa arquitetura trazia, como acoplamento e separação de responsabilidades. Então, na arquitetura em camadas tradicional, a camada de interface do usuário interage com a lógica de negócios, e a lógica de negócios conversa com a camada de dados. E todas as camadas são misturadas e dependem muito uma da outra. E cada camada vai depender de alguma infraestrutura comum. Assim, nesta abordagem, nenhuma das camadas é independente. E sistemas que usam essa abordagem são mais difíceis de entender e manter. Então, a desvantagem dessa arquitetura tradicional é esse acoplamento desnecessário. E nessa arquitetura, o maior problema, o problema mais comum, é o acoplamento da camada de apresentação e da lógica de negócios com a lógica de acesso aos dados. Então, a Onion Architecture resolveu esse problema definindo camadas a partir do núcleo para a infraestrutura. Então, ela aplica a regra fundamental movendo todos os acoplamentos em direção ao centro, sendo que no centro da arquitetura Cebola nós temos o modelo de domínio, que representa os objetos de negócio e o comportamento, e ao redor dele nós temos outras camadas, as camadas externas, com mais comportamento. Então vamos ver com mais detalhes as camadas aqui usadas na arquitetura Cebola. Vou apresentar aqui o diagrama padrão da arquitetura Cebola. Então, nesse diagrama, nós temos a representação da arquitetura Cebola em círculos concêntricos. Então, o core da aplicação contém as entidades do domínio, que encapsulam a lógica do negócio da aplicação. Então, acima da camada de domínio, nós temos as interfaces dos repositórios, que representam uma ponte para as entidades de domínio e permitem realizar a interação com essas entidades e fazer o processamento no banco de dados. O nível mais acima, nós temos as interfaces de serviço, que está acima das interfaces de repositório. Então, as interfaces de serviço permitem referenciar as interfaces de repositório nesse nível mais abaixo, sendo que os serviços vão encapsular qualquer lógica de negócio que faz parte do sistema, mas não pertencem ao repositório nem ao domínio da aplicação. E como camada mais externa, nós temos as responsabilidades de infraestrutura, como banco de dados, armazenamento de arquivos, serviços de I/O, etc. E ainda temos também a interface do usuário, que pode ser uma aplicação MVC ou uma web API, e temos ainda os testes de unidade, de integração e os testes funcionais. Então, a coisa mais importante na arquitetura Cebola é a direção das dependências. Então, observe como todas as camadas apontam das camadas mais externas para as camadas mais internas. Dessa forma, as interfaces dos repositórios referenciam as entidades de domínio. As entidades de serviço referenciam as interfaces do repositório. E todos os componentes das camadas externas estão referenciando componentes internos. Então, nós podemos ter referências mais profundas entre as camadas externas e internas. Por exemplo, a camada de infraestrutura pode referenciar as interfaces de repositório, como normalmente faz, e pode também referenciar as entidades do domínio, mais internamente. Então, com base nisso, nós podemos destacar aqui
aqui 4 princípios básicos da arquitetura Cebola, que são: a aplicação é construída em torno de um sistema de modelo de objeto independente, as camadas internas definem interfaces e as camadas externas implementam interfaces. Então, nas camadas externas eu tenho as implementações e nas camadas internas eu tenho as abstrações. E a direção do acoplamento é sempre em direção ao centro, das camadas externas para as camadas internas. E todo o código principal do aplicativo ele pode ser compilado e executado separadamente da infraestrutura. Então a infraestrutura ela fica na camada mais externa da aplicação. Então, para poder obter esse resultado, a arquitetura Cebola utiliza os seguintes conceitos: a inversão de controle, que é um princípio fundamental que permite delegar o fluxo de controle do programa em termos de acesso a recursos e serviços à estrutura dependente e não ao próprio programa. A injeção de dependência, que é usado para resolver o problema de dependências e se refere a técnicas que resolvem dependências de forma automática por meio da injeção de valores. E a separação de camadas, onde diferentes camadas do sistema são separadas de forma que cada camada tem as suas responsabilidades específicas, onde cada camada também tem menos dependências das suas camadas externas. São 3 conceitos importantes que são muito utilizados aqui na arquitetura Cebola. Então, como nas semanas anteriores eu já havia apresentado a Clean Architecture, vamos fazer uma comparação entre a arquitetura Cebola e a arquitetura limpa, que foi sistematizada por Robert C. Martin em 2012. Então, a arquitetura limpa ela veio depois da arquitetura Cebola. Nós podemos destacar 2 similaridades principais entre a arquitetura Cebola e a arquitetura limpa. Primeira, em ambas as arquiteturas, a camada de domínio é a camada principal, é o core da aplicação. E em ambas as arquiteturas, nós temos a regra de ouro, que diz o seguinte: nada em um círculo interno pode saber absolutamente nada sobre algo num círculo externo. Isso vai incluir métodos, classes, variáveis ou qualquer outra entidade de software que for nomeada. Então a dependência sempre vem no sentido das camadas externas para as camadas internas, em ambas as arquiteturas. Então agora eu vou mostrar 2 principais diferenças entre essas 2 arquiteturas. Com relação à posição das camadas, na arquitetura Cebola, as camadas são organizadas em círculos concêntricos, com o núcleo, que contém a lógica de negócios, no centro, e as camadas externas, representadas pela infraestrutura e a apresentação, circundando o núcleo. Então, isso está enfatizando a independência e a abstração das camadas internas. Já na arquitetura limpa, que também enfatiza a independência das camadas, ela organiza as camadas em anéis concêntricos, com o círculo mais interno, representando a lógica de negócios, seguido por círculos concêntricos de camadas de aplicação, interface do usuário e infraestrutura. Então ela vai promover também a inversão de dependência, ou seja, essas diferenças são bem sutis, mas existem, né? Outra diferença que eu vou destacar são as dependências, com relação às dependências. Na arquitetura limpa, as camadas geralmente possuem dependências uniformes, o que significa que cada camada é projetada para ser independente das camadas adjacentes e não deve ter dependências diretas de nível inferior ou superior. Então isso contribui para a independência das camadas e vai facilitar a manutenção e os testes do código. Já na arquitetura Cebola, as camadas possuem dependências hierárquicas, onde as camadas mais internas, que vão conter a lógica de negócios, são projetadas para serem altamente independentes e possuem menos dependências, enquanto as camadas externas, como a camada de infraestrutura e a camada de interface do usuário, vão depender das camadas internas. Então, as dependências na arquitetura Cebola fluem das camadas externas em direção à camada central mais interna. Seria uma outra diferença bem sutil também. Então, para ilustrar a implementação da arquitetura Cebola, eu vou abrir aqui um projeto que eu criei no Visual Studio 2022. É um projeto bem simples para fins de demonstração. Então, é um projeto onde eu vou gerenciar informações de usuários, que está definido aqui na entidade user, e aqui eu estou usando o banco de dados SQLite. Então eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz nas semanas anteriores usando a Clean
Architecture para você poder comparar. Então, só que nesse projeto da arquitetura Cebola, eu não estou usando o Automapper, eu não estou usando o Mediator, ou seja, eu estou simplificando bastante aqui o código. Então observe que eu criei uma solução chamada Onion Arc e nesta solução eu criei duas solutions folder, onde eu chamei de core e de external. No core, que é a pasta core, né, eu criei os projetos application e domain, que são do tipo class library. E na pasta external eu criei o projeto infrastructure, que é um projeto class library, e o projeto API, que é um projeto ASP.NET Core Web API. Então, eu vou mostrar com base no diagrama de arquitetura Cebola, vou identificar aqui e justificar a estrutura desse projeto que eu criei aqui. Então, eu vou abrir aqui o diagrama, olha. Então, nós podemos usar esse diagrama. Então, eu vou identificar na figura, olha, o core, onde eu tenho o domain e a application, e as camadas mais externas, onde nós temos a infraestrutura e a nossa API, que é a interface do usuário. Então foi usando essa motivação que eu criei esse projeto usando essa estrutura. Então vamos iniciar com aqui o core. Aqui eu criei o projeto application e o domain. No projeto domain eu criei a pasta entities e defini a entidade usuário, olha, com 4 propriedades. Então aqui eu estou representando a entidade do domínio, onde vão estar as regras do negócio. A seguir, na pasta interfaces, eu defini as interfaces do repositório, que permitem orquestrar a entidade e realizar as operações com a entidade e com o banco de dados. Então o projeto domain, ele não possui nenhuma referência a nenhum projeto. No projeto application, nós temos os serviços, onde nós iremos definir a lógica da aplicação relacionada à utilização do repositório. Olha. Então aqui eu criei uma classe user service e aqui eu estou injetando o repositório e usando o serviço de repositório que eu vou implementar na camada de infraestrutura. E aqui eu defini o método create para criar um usuário, update, user async e delete user async, que vai usar as implementações do repositório. Então, esse projeto application, ele possui uma referência ao projeto domain. E aqui, na pasta queries, eu também fiz a definição de duas consultas, definindo duas interfaces, uma para obter o usuário pelo ID e uma para obter todos os usuários. Então observe que aqui eu defini duas interfaces e o user response aqui, é a resposta que eu quero obter dessas consultas, né? Vai ser um tipo do tipo user response. Aqui vai ser uma lista de user response e aqui vai ser um user response. Então observe que aqui, nós não temos implementação no projeto application. Temos apenas interfaces, olha, interfaces de serviços. Aqui, na verdade, eu defini uma classe concreta, mas eu vou registrar essa classe como um serviço e vou aplicar a injeção de dependência aqui nessa classe. Então, as implementações aqui de repositório, elas serão feitas na camada de infraestrutura e das consultas aqui também vai ser feita na camada de infraestrutura, nas camadas mais externas. Então, agora eu vou recolher aqui, e vou para a pasta externa, onde eu tenho aqui os projetos API, que é uma ASP.NET Core Web API, e Infrastructure, que é um projeto class library. Aqui em Infrastructure, o projeto Infrastructure, ele vai ter duas dependências, duas referências, ao projeto Application e ao projeto Domain. Em Context, eu estou definindo o contexto do banco de dados, realizando o mapeamento ORM, né? Em Repositórios, eu estou implementando a interface e-user repository que foi definida no projeto Domain. E aqui eu estou usando a instância do contexto, olha, estou definindo os métodos para incluir o usuário, atualizar um usuário, deletar um usuário e obter um usuário pelo ID, usando o contexto. Na pasta Queries, eu estou fazendo a implementação das interfaces para obter o usuário pelo ID, usando o contexto, né? E obter todos os usuários, usando o contexto. E no projeto API, que é um projeto ASP.NET Core, olha, eu tenho a pasta Endpoint, onde eu criei aqui o método de extensão, olha, que eu chamei Map User Endpoints, onde eu tenho aqui uma API sendo criada usando o recurso das Minimal APIs. Então aqui eu estou usando um Create User Request para representar os dados do request que eu vou usar para criar um usuário. E aqui em User Endpoints eu tenho os endpoints para criar um usuário, atualizar os dados de um usuário, deletar um usuário, obter um usuário pelo ID e obter todos os usuários. Então aqui eu estou consumindo os serviços do repositório, eu estou usando a classe de serviço, né?
e eu estou consumindo as consultas que eu defini. Ó. Então, para tudo isso funcionar, aqui em appsettings.json, como eu estou usando um banco de dados SQLite, eu estou definindo a string de conexão com o nome do banco que eu vou criar. Eu chamei usersonion.db, e na classe program, olha, eu tenho aqui ó, o registro do serviço, user service, do serviço do repositório, do serviço das consultas. Estou obtendo a string de conexão e estou registrando o contexto do Entity Framework Core como um serviço. E observe que aqui, para criar o banco de dados, eu estou usando o método createDatabase, que está definido na classe program. E aqui eu estou usando uma instância do contexto e usando o método ensureCreated para criar o banco. Então aqui, para simplificar, eu não estou aplicando migrations. Como isso aqui é uma demonstração, eu vou chamar esse método e ele vai criar o banco para mim. Então aqui cabe destacar, olha, que para simplificar, né, eu estou registrando aqui a classe de serviço diretamente, sem definir uma interface. Então, quando você registra uma classe de serviço, como eu estou fazendo aqui, sem uma interface, o container ele vai criar uma única instância dessa classe e vai fornecer para injeção de dependência quando é necessário, né? O container daí ele vai entender que vou fazer injeção desse serviço. Então aqui cabe destacar que eu posso fazer isso, mas aqui eu não estou usando a inversão de controle, né? Porque eu não estou definindo um contrato, uma interface para implementar esse serviço. Então, se eu usasse uma interface, eu teria alguns benefícios extras, como uma organização do código melhor, eu poderia ter flexibilidade na implementação da interface e os testes seria mais fácil, mas eu posso fazer essa implementação injetando aqui somente a classe do serviço. Então, para mostrar os endpoints funcionando, eu vou executar aqui o nosso projeto e vamos testar rapidamente aqui os endpoints. Eu vou testar primeiro o endpoint get para retornar todos os usuários. Vou dar um tryout e vou mandar executar. Olha, eu tenho aqui 2 usuários que eu já cadastrei. Eu estou registrando o ID, que é um guide, name e o e-mail. Então, aqui eu tenho 2 usuários. Vamos obter um usuário pelo ID. Eu vou copiar o ID do usuário. Vou vir aqui no endpoint get/api/users_id, vou dar um tryout, informar aqui o ID que eu copiei, estou colando aqui, vou executar, olha, ele está me retornando justamente o usuário Amanda, que tem esse ID. Vamos agora criar um novo usuário, testando aqui o endpoint post/api/users, vou dar um tryout, que vou informar aqui o nome, vou colocar aqui José e o e-mail josé@email.com. Vou clicar em execute e olha aqui, ele me retorna o ID. Eu posso copiar esse ID, vir aqui em get e obter o usuário para esse ID. Vou executar, olha aqui, o José com o e-mail josé@email. Posso também vir aqui acionar o endpoint get e retornar todos os usuários. Olha aqui, o José aqui que foi criado. Então vamos alterar os dados do José. Eu vou copiar o ID dele. Vou agora testar o endpoint put. Vou dar um tryout, vou informar o ID e tenho que informar os dados do usuário aqui no body do request. Então eu tenho que passar o ID novamente aqui. Estou copiando e colando novamente. Vou colocar aqui, José Carlos. E o e-mail eu vou colocar aqui, josecarlos@email.com. Deixar a data de criação com essa data padrão. Vou clicar em executar. Então observe que aqui, o retorno dele é um 204, no content. Vamos ver aqui, no endpoint, olha. Endpoint para atualizar o map_put, Olha aqui, no content. Então, eu uso o método no meu serviço, passo o ID e os dados do usuário no request, no body do request, ele me retorna, 204 no content. É isso mesmo. Então, se eu consultar aqui, o endpoint get, eu vou ver que os dados desse usuário foram alterados, olha lá, josecarlos@email.com. Vamos excluir esse usuário, vou selecionar esse ID do usuário, né? Vou vir aqui no endpoint delete. Então, o endpoint delete, map delete, eu estou passando o ID, vou usar o meu serviço, ele vai invocar o método deleteUserAsync e vai retornar o 204, no content também. Eu poderia retornar o usuário aqui, estou retornando no content, na atualização, na exclusão. Vou vir aqui, vou colar, né? Vou dar tryout, vou colar o ID, vou clicar em executar, olha aqui, ele retornou 204 no content. Então, se eu acionar o endpoint get e executar, eu não tenho mais o usuário José que foi cadastrado, tá vendo? Ele foi excluído. Então, nós testamos todos os endpoints, a implementação aqui está funcionando, né? Nós temos aqui um exemplo, então, prático de implementação de uma aplicação que está usando aqui os conceitos
e está usando aqui a arquitetura cebola, de uma forma bem simples, né? Conforme eu mostrei aqui. Então, era isso para esta semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.